Já vamos falar com o Eduardo, aproveitar o tema do criminal. Eduardo, como foi a tua experiência, assim? Você chegou recente no escritório, né? Acho que do time é o mais novo do escritório. A gente vai dar Mas, decana assim, pro entrante, né? Mas também na mesma área, certo? Na mesma área do criminal, ou seja, entrou num time que já funciona, num time que já está alinhado, afinado, enfim, já se entende de detalhes. E assim, como foi, no caso, a tua experiência antes do escritório, a tua... o que te chamou a atenção? Não sei se, de repente, por trabalhar nesse time, por já conhecer, não sei se já conheceu o Gustavo ou a Maíssa dessa atuação, mas a tua expectativa de fazer essa movimentação, essa mudança de experiência e ir no escritório agora. Bom, a minha experiência anterior... Boa noite, boa tarde também. Não sei se não pode dar. Não pode dar boa tarde. Olá. Olá. Eu me apresento? Pode se apresentar, Diga aí, Eduardo. Bom, olá. Meu nome é Eduardo Gouveia, eu componho a equipe de advogados criminais do escritório. A minha experiência, Yuri, foi na carreira acadêmica e na docência. Logo quando eu me formei, eu iniciei o mestrado aqui na Federal. Fui orientado pela professora Ana Cláudia Bastos de Pinho. E também, além da docência e da carreira acadêmica, eu segui a carreira de serviço público. Então, atuei na PGE e atuei também... Uma experiência parecida com a da Maíssa, né? Sim. Só que ele já não era estágio. Era já depois de formado, depois de... profissionalmente. Isso. Então, atuei no serviço público, tanto na PGE, que é uma área completamente diferente, né, da penal, e depois atuei no Fórum Criminal, como assessor de uma vara penal. Mas ainda que eu não tivesse... Do outro lado. Tava do outro lado também. Mas ainda que eu não tivesse atuando profissionalmente, é até ruim usar essa palavra, né? Mas assim, ainda que eu não tivesse atuando profissionalmente na área penal, eu nunca deixei de estudar o direito penal, o direito processual penal, sobretudo porque também é a área do direito que eu mais tenho interesse. Sempre tive mais interesse. É a primeira paixão do estudante de direito. Exato. Alguns como eu acordam rápido. A paixão ainda... a paixão ainda não acabou, né? Isso que importa. E daí sempre estudei direito penal e processo penal, ainda que eu, para além da academia, não tivesse contato com a matéria. E acabou que, enfim, fui progredindo na vida acadêmica, tudo na área penal, até chegar o momento que eu recebo o convite do Gustavo. Eu já conhecia Maíssa e Gustavo, tinha uma profunda admiração pelos dois antes mesmo de entrar no escritório. Sou um membro mais recente, mas, enfim, algo que eu acho interessante é que, como eu falei, eu atuava numa vara penal. E foi lá que me deu vontade de ser advogado. Porque eu acho que o movimento natural é que as pessoas que estão nessa posição, elas pensem na carreira pública, né? Falam assim, eu já estou aqui, eu gosto tanto do que é feito. Não que eu não gostasse do que era feito lá. Eu, inclusive, acho que foi uma experiência muito especial para mim. Acho que, inclusive, é um diferencial para minha advocacia. Claro. Ter passado algum tempo lá, eu vejo o que dá para ser feito numa vara penal, o que não dá, o que eu posso pedir naquele momento, o que não dá, porque eu experimentei isso, né? Tá do outro lado, você sabe o que pedir. Se você estivesse do outro lado, você sabe colocar no local. Já viu alguns colegas fazendo uma coisa que não deveria ser feita e... não foi legal, colega. Tem uma coisa na advocacia que ela é diferente do outro lado, né? Da área pública, que é o êxito. A advocacia, ela vive do êxito. Certo? Assim, a gente pode... Muito embora seja uma atividade de meio, mas sim, claro, eu tô dizendo a boa reputação, a mosquinha que a Maíssa falou, a boa reputação, claro, os honorários, a questão financeira, enfim, tudo gira em torno do êxito. Eu falei isso também no episódio da Lorena, sobre a advocacia criminal, mas especialmente na advocacia criminal, o êxito, ele tem uma repercussão maior na área criminal. Assim, a gente gosta ou não disso, a gente concorde ou não que deva ser assim, mas é uma realidade. As demandas da área criminal, algumas, né, claro, elas têm uma repercussão muito grande e acabam, talvez até fazendo com que isso estimule o
a área criminal é o seu primeiro amor, digamos assim, do estudante de direito. A gente até brincou nesse episódio, assim, tem filmes, tem séries, tem livros de grandes histórias, de cases, muitas delas ficção, né? Aquela questão do seriado sobre júri, que chega uma testemunha naquele último segundo que muda todo o resultado do julgamento, o cara tira uma cartada. Na vida real não é assim, né? E especialmente no direito brasileiro também não é tanto assim, a não ser júri. Mas isso acaba estimulando, de certa forma, na área do direito, a advocacia da área criminal, porque você vê esses casos dando certo, esses casos de repercussão, etc. Então, assim, a advocacia ela vive de êxito, é diferente da atividade pública, que, apesar de ser uma atividade meio, mas ela vive do êxito, da repercussão, da boa reputação daquele advogado, daquela banca. Isso, de certa forma, para você que teve do lado de lá, que experimentou do lado de lá, eu acho até, quando você falou que a carreira, ela quem estava lá, quem trabalha numa vara criminal e tal, se espelhe mais numa área pública, numa outra carreira mais pública também, talvez é por isso, não está muito experimentando ali a relação do êxito, que foi um pouco do que a mosca, que a Maísa falou, que a Maísa experimentou. Mas no teu caso, que não teve essa mosca, você estava do lado de lá, assim, como é que tu encaras essa questão já na advocacia, dessa realidade diferente, desse ambiente diferente, dessa construção diferente a fim de se obter aquele êxito que é necessário? Eu acho que essa é uma questão que talvez confira uma atração sem igual, assim, né? Eu acho que a própria Maísa falou do quão estimulante é a conseguir a liberdade de alguém, né? Pessoas de carne e osso que, enfim, estão encarceradas e passam por situações bem complicadas. E eu acho que bom, eu não posso generalizar, mas eu acho, falando na condição de advogado criminalista, eu acho que dificilmente você consegue, em outras áreas do direito, ter a sensação Ih, lá vem. que você tem obtendo êxito na carreira criminal. O bem que você lida é diferente. A sensação de colocar alguém em liberdade é realmente algo indescritível. Mas os peças ser um alvará bacana também, grande. Não, mas os peças ser alvará... Existe no criminal também, os peças ser alvará. Alvará também no criminal. Mas tu ias falar alguma coisa, tipo assim, tu estavas lá na vara criminal e aí alguma coisa te fez sentir atração de volta pela advocacia. Tu ia falar alguma coisa quando o Yuri puxou a intervenção. Exato. Eu fui servidor de uma vara penal e, obviamente, que eu não era o juiz da vara penal, né? Então, eu era, de certa forma, alguém que trabalhava, obviamente, fazendo o melhor que eu podia. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, intimamente, eu sempre percebia que eu pensava pela lógica da defesa. E isso é algo que era íntimo, assim. Era algo que eu, quando olhava um processo, a primeira coisa que passava pela cabeça era: se eu tivesse que fazer uma defesa nessa situação, como seria? O que eu alegaria? O que eu falaria, né? Então, eu acho que a repetição desse movimento interno e íntimo me fez perceber que talvez, ainda que eu gostasse demais de estar lá trabalhando como servidor público, me fez acreditar que o que eu deveria fazer mesmo era estar na advocacia. Então, por mais que eu adorasse as pessoas, adorasse o que eu fazia, e, enfim, ter conhecido pessoas, servidores, juízes maravilhosos nesse período, intimamente algo me fazia achar que eu deveria estar na advocacia. Um desafio novo de... eu acho assim, quem está na advocacia percebe, ou deveria perceber desde o início, aquela obsessão pelo êxito. Às vezes você não consegue, você não... às vezes não tem jeito, assim, a nossa atividade é de meio, mas assim, aquela obsessão pelo êxito, eu acho assim, é o que deve mover qualquer advogado em qualquer área. A gente fala obsessão pela liberdade, pelo êxito da causa, exato. Não, sim, você não vai estar acusando, assim, às vezes você está acusando, tá, ok, mas pelo êxito. Porque eu te digo assim, a obsessão pela liberdade, porque às vezes o cliente pode até ser condenado, mas desde que ele não seja condenado a uma prisão, você já aliviou. Então ele foi condenado a uma pena justa,
independente do crime que ele tenha cometido, mas que ele não seja preso por isso, isso também é uma vitória para a advocacia, porque Mas às você... vezes também você tá com uma ciência de acusação. E eu tô me lembrando agora também que quando a gente começa a advogar, ou sobretudo nessa área criminal, a gente tem certo preconceito da sociedade, né? Ah, tu tem coragem de defender um cara daquele jeito, tu tem coragem... Se uma pessoa Mas chegar pra ti e confunde disser, com eu matei a pessoa, tu vai defender o cara? A gente, às vezes, demora um pouco pra virar essa chave, mas a gente, enquanto advogado criminalista, sobretudo, a gente está ali pela causa, pelo direito. Então, quando a gente pensa que o êxito não é simplesmente a liberdade, mas é um processo justo dentro de uma legalidade, aquilo ali é um êxito. A pessoa vai lá e vai ser condenada, vai ser presa por um período ali razoável dentro da legalidade. Isso também é um êxito, né? Querendo ou não, é uma forma de você se sentir, bom, legal, fiz o meu trabalho, fiz um trabalho bom e estou satisfeito, por mais que não seja o espécie o alvará, mas também não é algo que vai ser impossível. Então, assim, é importante, né, essa questão do que o Gustavo estava levantando, e o Yuri falou também do êxito, mas sobretudo para quem está começando, é bom tentar entender o que é o êxito. Quando você cria uma expectativa pelo êxito errada, aí você talvez tenha uma frustração ou ache que aquilo ali, enfim, ou se desanima com a advocacia. Que ajustar suas expectativas dentro daquele processo que está te buscando, né? Então, assim, análise de processo, a experiência da vara criminal te deu bastante, porque você viu um volume de situações diferentes ali muito grande, né? Exatamente. E aproveitando o Thiago, é engraçado, porque existe muito essa formação de uma imagem da advocacia criminal, e essa imagem muda muito quando a gente passa a atuar, né? Nem que seja para desfazer aquela imagem dos filmes americanos, e também para desfazer uma imagem que é negativa, né? Na família, né? Aquele churrascão de domingo, nossa, você vai ser jogado criminalista. Exatamente. Então, assim, bandido. Eu acho que dificilmente um advogado criminalista em algum momento não teve algum tipo de resistência, ou da família, ou, enfim, de amigos, né? Mas eu acho bem interessante que, como quando você está dentro do jogo, por assim dizer, a percepção muda completamente. E, enfim, muda de uma forma que nós estamos aqui, né? Fazendo isso até hoje, enfim.